Olá pessoal, estamos agora aqui no nosso módulo 25 da apostila 3 do oitavo ano, onde trataremos sobre o texto jornalístico. Nós vamos começar a falar deste texto jornalístico recordando alguns conceitos que nós estudamos em módulos anteriores no segundo bimestre. Vamos ver algumas características do texto jornalístico. Primeiramente, a linguagem. A linguagem de um texto jornalístico ela tem que ser clara, ela tem que ser objetiva, ela tem que ser uma linguagem direta. Por que essa linguagem tem que ser assim? Porque um jornal ele vai ser lido por pessoas de diversas classes sociais, pessoas com diferentes níveis de conhecimento, de estudo. Então pode ser que um doutor leia o jornal, como uma pessoa simples, que tem apenas o ensino fundamental, uma pessoa que sabe apenas ler e escrever. Então eu preciso ter uma linguagem que atinja a todas as classes, porque o jornal ele é um meio de comunicação muito abrangente, ele tem uma grande circulação. Organização e diagramação, padronizada pelo jornal, seja ele impresso ou digital, que é aquele jornal que a gente lê na internet, para que o leitor se familiarize com elas e encontre rapidamente as seções e assuntos de seu interesse. Então, quando eu pego um jornal, eu preciso ter uma facilidade para ir naquele assunto que me interessa mais. Às vezes eu quero ler algo sobre esporte, sobre economia, sobre política, sobre a minha cidade. Então, a maneira como esse jornal é colocado ali, diagramado, vai me trazer facilidade para chegar a esses conteúdos. Vamos ver agora a estrutura do texto. Sobretudo as notícias e reportagens são estruturadas e diagramadas de modo a facilitar a leitura. Em geral, elas constituem-se de título, como nós vimos, fica lá no alto da página, em letras maiores, em negrito, né? É aquela chamada mais importante da minha notícia. O subtítulo, ele vem logo abaixo, em letras menores, e ele é um pouquinho mais extenso. Ele vai explicar com mais detalhes o meu título. O olho, 2 a 3 linhas, no início do texto tem a mesma função do subtítulo, porém é mais longo. Chama-se olho também o trecho destacado da matéria e inserido no meio do texto em letras maiores. O intertítulo, para a gente, é uma novidade, nós não vimos. O que é esse intertítulo? Palavra ou frase curta, inserida entre parágrafos, geralmente destacadas do corpo da matéria. Dá maior leveza a textos longos, dividindo em blocos. Deixa eu avançar um pouquinho aqui para vocês visualizarem. Eu comecei aqui a notícia, tá? Aí tem aqui os parágrafos, parágrafo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando chegou no final do 8º parágrafo, deixa eu marcar para vocês aqui, aparece aqui um intertítulo, Filmando Pulgas. Então vejam que ele dá uma quebrada no meu texto. Ele separa em blocos. Então terminei aqui este primeiro bloco e inseri aqui um intertítulo e continuei a minha notícia. Então este aqui é o intertítulo. Voltando para o nosso quadrinho. Lead. Cabeça ou abertura. Parágrafo ou parágrafos de abertura do texto noticiado, reportagens e notícia. Este lead, eu vou discorrer um pouquinho mais sobre ele. Introdução, parágrafo ou parágrafo de abertura do texto de opinião, seja ele um editorial, um artigo, uma coluna assinada. E o desenvolvimento ou corpo do texto, ou corpo da minha notícia, redigido de preferência em parágrafos curtos, que retomam e desdobram as informações apresentadas no lead. Então, como é que acontece? Eu vou escrever uma notícia, tá? Coloquei o meu título, coloquei o meu subtítulo. O primeiro parágrafo da minha notícia é onde vai estar o lead da minha notícia. O que é, então, o lead, que vai estar no primeiro parágrafo, no parágrafo de abertura do meu texto? São as principais informações daquela notícia. O que aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu, com quem aconteceu e quando aconteceu.
Então essas 5 perguntas, sempre que possível, elas são respondidas no lead da minha notícia, ok? Vamos lá então avançar um pouquinho e falar sobre esse lead. Então estamos aqui. O lead é o elemento fundamental para a funcionalidade do texto informativo jornalístico. Se ele está bem redigido, o leitor, já informado sobre o essencial, pode decidir entre continuar ou abandonar a leitura. Então, qual é essa principal função do lead? É dar o direito ao leitor se ele vai continuar lendo aquela matéria ou não. Então, quando eu coloco ali as principais informações, eu posso dizer que ele é um grande resumo da minha notícia. Eu vou dizer, não me interessa, não vou ler, ou não, realmente é interessante, eu vou me aprofundar nessa leitura. Aí eu vou ler os demais parágrafos do meu texto. Existem 3 tipos de lead. O lead noticioso, que é o mais comum, é aquele que aparece na maioria das notícias. Apresenta sinteticamente as principais informações que serão desenvolvidas nos parágrafos seguintes, que é o corpo do texto. Procura responder as perguntas. Olha o que o professor falou. Quem, o que, como, quando e onde. Então, sempre que possível, no lead eu já respondo todas essas perguntas. Professor, eu preciso responder todas? Às vezes eu não tenho todas as informações. Exemplo, acabaram de assaltar um banco no centro de Campo Grande. Eu já respondo. O quê? Assalto ao banco. Quando? 2 horas da tarde. Onde? Avenida Afonso Pena, Campo Grande. Eu sei quem? Eu sei como? Ainda não. Mas nós vivemos numa era onde busca-se velocidade de informação. Então, quando acontece isso, essa informação já vai para a página do jornal lá na internet. Então, se eu não tenho todas as informações do lead, eu tenho que colocar pelo menos aquelas que eu conheço e que venha despertar o interesse no leitor. Lead provocador ou apelativo. Menos frequente, procure instigar o leitor a ler o texto. É aquele sensacionalismo. Né? Então você coloca uma coisa ali que prenda a atenção, que vai instigar, que a pessoa realmente vai querer ler. E o gancho é um lead seletivo, ou seja, aquilo que eu seleciono, porque ele apresenta um fato ou aspecto dentre os vários tratados. Então eu vou apresentar apenas um aspecto, aquele que é mais importante. Ok? Então, o que eu quero que vocês fixem bem neste início de conteúdo. O lead, ele vai estar ali no parágrafo de abertura da minha notícia, do meu texto jornalístico. Ele vai apresentar as principais informações da notícia e vai procurar responder essas perguntas. Quem, o que, como, quando e onde. Ele tem que estar escrito de forma objetiva, de forma precisa, de forma concisa, para que o leitor possa decidir em prosseguir ou abandonar a leitura da minha notícia. Tudo bem, pessoal? Então nós vamos parando por aqui e ao longo das nossas aulas vamos fazendo atividades da apostila para fixarmos o conteúdo. Muito obrigado, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.